Mano, faz um ano que Los Angeles pegou fogo. Exatamente um ano. E sabe quantas dessas casas foram reconstruídas? Apenas uma. Literalmente uma casa. De 17 mil casas destruídas, apenas uma. Apenas uma voltou pra contar a história. Então para tudo que você está fazendo e presta bem atenção, porque a história que te contaram sobre os incêndios de Los Angeles não é a história completa. A verdade está acontecendo agora, um ano depois, longe das câmeras, longe das manchetes. E essa verdade é muito pior do que o fogo. E vamos recapitular rápido, porque isso importa. Em janeiro de 2025, Los Angeles enfrenta os piores incêndios da história da Califórnia. Não foi um incêndio, foram vários ao mesmo tempo em uma região diferente. Pacific, Palisades, Altadena, Eaton e Rush. Áreas inteiras viraram cinzas em questão de horas. 31 pessoas morreram. 17 mil estruturas foram destruídas. Casas, comércios, escolas, igrejas. O prejuízo oficial bateu 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. Para você ter ideia, é mais que o PIB de alguns países. As imagens correram o mundo. Aquele céu laranja, as chamas devorando mansões em Malibu, pessoas fugindo com o que conseguiam carregar. Foi devastador. Todo mundo viu, todo mundo sentiu. E aí veio a parte que sempre vem depois de tragédias assim. As promessas. Vamos reconstruir, vamos ajudar, vamos fazer diferente. Passou um ano e a realidade é esta. 70% das vítimas ainda não voltaram para casa, não conseguiram reconstruir seus lares, não conseguiram sequer começar. Das 17 mil casas destruídas, sabe quantas foram reconstruídas completamente? Menos de 10. Isso mesmo, menos de 10 casas em um ano inteiro. Tem gente morando em trailer, tem gente morando com parentes, tem gente que desistiu e vendeu o terreno queimado por qualquer valor, só para não ter que lidar com a burocracia, porque o problema não é só reconstruir. O problema é a máquina que deveria ajudar, mas que na verdade trava tudo. E aqui começa a parte que ninguém te contou direito. Para reconstruir uma casa em Los Angeles, depois do incêndio, você precisa passar por um processo que é simplesmente desumano. Primeiro, você precisa provar que a casa é sua. Parece óbvio, né? Mas muita gente perdeu documentos no fogo. Escritura, conta de luz, comprovante de residência, tudo queimou junto. E sem documento, você não avança. Segundo, você precisa limpar o terreno, remover os escombros, fazer análise de solo para ver se tem contaminação por materiais tóxicos, e isso custa entre 10 a 50 mil dólares. E você paga do próprio bolso, porque o seguro não cobre isso de imediato. Terceiro, você precisa de aprovação da prefeitura, planta da casa nova, licença de construção, vistoria ambiental, e em tempos normais, isso demora meses. Depois do incêndio, com 17 mil pedidos ao mesmo tempo, está demorando mais do que um ano. Quarto, você precisa de dinheiro, porque mesmo que você tenha seguro, o dinheiro não chega rápido. E é aqui que a coisa fica realmente suja. 75% das vítimas estão brigando com a seguradora. São 3 a cada 4 pessoas. Sabe por quê? Porque as seguradoras estão fazendo de tudo para pagar menos do que deveriam. Elas mandaram peritos que subvalorizaram o imóvel. Sua casa valia 200 mil e não 300. Mesmo que você tenha comprado por 300 mil há 5 anos atrás. Elas cobram documentação excessiva, precisa de 3 orçamentos diferentes para a reconstrução, precisa de foto da casa antes do incêndio, precisa do recibo de cada imóvel que você perdeu. E enquanto isso, o tempo passa. As famílias gastam em média 2 a 3 horas por dia, só lidando com papelada, ligação, e-mail, reunião com advogados. 2 a 3 horas, todo dia, por meses. Tem gente que desistiu, simplesmente desistiu, aceitou um valor menor só para não ter que continuar brigando, sabe? E tem outra camada nessa história que ainda é mais cruel, os invisíveis. Porque quando a gente fala de incêndio em Los Angeles, a imagem que vem na cabeça é de mansões em Malibu, celebridades perdendo casas de 20 milhões, mas a verdade é que a maioria das vítimas não eram ricas, a maioria eram classe médias, classe trabalhadora, gente que tinha uma casa simples, que pagou por 30 anos de financiamento e que finalmente tinham conseguido um lugar para chamar de seu. E essas pessoas não têm dinheiro guardado para bancar hotel por um ano. Não tem um advogado particular para brigar com a seguradora. Não tem uma segunda casa para onde ir. Em Altadena, uma das regiões mais atingidas, a maioria das vítimas eram negras e latinas. Famílias que viviam lá há gerações. E muitas dessas famílias simplesmente não vão voltar porque não conseguem. Porque o sistema não foi feito para elas. Enquanto isso, tem especulador imobiliário ligando, oferecendo valores para comprar o terreno queimado por um preço ridículo. Claro, mas quando você tá desesperado, quando você não aguenta mais brigar, você aceita. E aí o terreno vira condomínio de luxo. E aquela família que morava lá há 50 anos nunca mais volta. Olha, eu entendo que reconstruir 17 mil casas
Não é simples. Sabemos disso e concordamos com isso. Eu entendo também que tem um processo, que tem uma burocracia. A lei é assim. Mas um ano depois, ter menos de 10 casas reconstruídas não é só lentidão, é uma falha no sistema. O governo declarou luto oficial, fez cerimônia, discurso bonito, mas um ano depois caiu no esquecimento. Cadê o mutirão para agilizar licenças? Cadê o fundo emergencial para ajudar quem não tem dinheiro para limpar o terreno? Cadê a pressão da sociedade em cima das seguradoras para pararem de enrolar? Não tem. E se tem, é muito pouco. E sabe o que é pior? É que isso não é novidade. Sempre que tem um desastre grande, a história se repete. O furacão Katrina em 2005, 17 anos depois, e ainda tinha gente sem casa. Furacão Maria em Porto Rico, 2017, mais recente, mesma coisa. Ainda tem pessoas que estão sem casa, sem lar. A gente fica chocado com as notícias. Bolsonaro preso. A gente fica chocado, mas depois passa. Nicolás Maduro capturado pelo Trump. A gente fica chocado, mas depois passa. A Amazônia está sendo destruída. A gente fica chocado, mas depois passa. A gente doa, a gente compartilha, mas aí o noticiário muda de assunto. E quem ficou para trás continua lá, sozinho, lutando com o sistema que deveria proteger, mas que na prática abandona. E tem mais um detalhe que muita gente não sabe. Em outubro do ano passado, a polícia prendeu um homem acusado de ter começado os incêndios. O incêndio de Kennedy, especificamente. Ele teria tirado fumo de propósito. O caso está correndo na justiça. Ainda não tem condenação. Mas se for provado, a gente está falando de 31 mortes, 17 mil casas, 100 bilhões de prejuízo causado por uma pessoa. Isso levanta uma questão que ninguém tem encarar. Como a cidade do tamanho de Los Angeles não estava preparada para isso? Como que o sistema de alertas falharam? Como que os bombeiros não tinham equipamento suficiente? Porque não foi só fogo, foi falta de preparo, falta de estrutura, foi infraestrutura sucateada, foi anos de corte de verbas em prevenção e agora, um ano depois, a conta está sendo paga pelas vítimas, não pelos responsáveis. Então é isso. Um ano depois dos incêndios em Los Angeles, a verdade é esta. A tragédia não acabou quando o fogo apagou. Ela continuou todo dia para milhares de famílias que ainda não têm casa, que ainda brigam com o seguro, que ainda esperam uma ajuda que não chega. Enquanto isso, a gente já está olhando para o próximo desastre, porque sempre tem um próximo, sempre tem uma nova tragédia para chocar, para mobilizar, para depois ser esquecida. Mas as pessoas que vivem isso não esquecem, não podem esquecer, porque elas ainda estão lá vivendo a consequência de um sistema que falha sempre com quem mais precisa. Então, da próxima vez que você ver notícias de desastre, lembre-se, o que vem depois é tão importante quanto o que aconteceu. E geralmente, o que vem depois é silêncio. Mas a gente não vai ficar em silêncio. A gente vai continuar falando, até que alguém faça alguma coisa de verdade.